advogado, advogada, estudante de direito e apaixonado pelo mundo jurídico. Meu nome é Leandro Reis e você está no canal Direco Estudos. Eu criei esse canal com a ideia de ajudar pessoas. Aqui eu trago conteúdos de uma forma descomplicada para você que quer aprender algo novo, para você que tem dúvida e quer solucionar a sua dúvida, e para você que já sabe, mas quer revisar alguma matéria. No vídeo de hoje daremos continuidade ao estudo sobre obrigações. Já falamos sobre o conceito de obrigações, também falamos sobre os elementos da obrigação. E nesse episódio falaremos então das fontes da obrigação. Então, vem comigo aproveitar esse conteúdo. Bom, então dando continuidade ao nosso estudo sobre obrigações, já falamos dos elementos da obrigação no vídeo anterior. Também falamos sobre os conceitos da obrigação. Agora falaremos sobre as fontes das obrigações do direito civil. Lembrando sempre que já vimos que obrigação é um vínculo jurídico que une credor e devedor, em que o devedor ele é obrigado a realizar uma prestação em favor do credor. Nesse vídeo, então, falaremos do que gerou a obrigação do devedor, a origem da obrigação. Então, vamos começar o nosso estudo agora. Então, as fontes das obrigações é justamente o que origina uma obrigação. Mas então, o que pode originar a obrigação? A obrigação pode ser originada por força da lei ou então por convenção entre as partes. Por exemplo, um contrato seria uma fonte de uma obrigação a partir da convenção entre as partes. E essas são as fontes da obrigação, porque foi a partir delas que as obrigações tiveram a sua origem, tiveram o seu início. Existem dois tipos de fontes das obrigações: a fonte imediata e a fonte mediata. A fonte imediata das obrigações é a própria lei. E é chamada assim porque ela é uma fonte primária, é a fonte inicial que gera todas as obrigações. Então, por exemplo, a obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos. Foi a lei que gerou essa obrigação. Então, dizemos que nesse caso, a lei é a fonte da obrigação. Agora, as fontes mediatas. Fontes mediatas são aquelas derivadas da lei. Por exemplo, o caso do contrato, que é a partir da convenção entre as partes, mas que antes foi originada da lei. Então, a fonte imediata origina a obrigação. No entanto, somente ocorre depois da fonte imediata, que é a fonte primária, que é a lei. Então, por exemplo, pagar a nota promissória. Eu sou obrigado, de fato, a pagar a nota promissória porque a lei determina. Então, atentem que a lei que foi a fonte primária. Foi a partir da lei que houve o pagamento da nota promissória estipulada da fonte imediata. E então, dentro da fonte imediata, podemos encontrar algumas espécies. Encontramos dentro da fonte imediata o negócio jurídico, o ato jurídico em sentido estrito e o ato ilícito. Todas essas fontes são chamadas de fontes imediatas das obrigações porque derivam da lei. A lei é a fonte imediata das obrigações. Então, vamos entender sobre cada um dessas espécies de fontes imediatas. O negócio jurídico. Exemplo mais clássico, o contrato. O ato jurídico ele é fundado na manifestação da vontade entre as partes. E esse ato contempla interesses mútuos, contempla interesse de ambas as partes. Então, o exemplo, compra e venda é um negócio jurídico. Então, na compra e venda, os dois possuem seus interesses contemplados. O caso do comodato também é um negócio jurídico, que é um empréstimo gratuito, que os dois possuem interesses contemplados. Houve uma convenção entre as partes. O contrato de aluguel é outro exemplo de negócio jurídico. E esses negócios são bilaterais, ou seja, os dois lados participam desse negócio. No entanto, existe também dentro de negócio jurídico atos unilaterais, que é o caso, por exemplo, do testamento, que apenas uma pessoa apresenta seus interesses. Só aquela que está escrevendo o testamento que vai colocar os seus interesses, mas também não deixa de ser um negócio jurídico. E aí, me diz, está gostando desse vídeo? Está gostando desse conteúdo? Então deixa seu like aqui embaixo, isso me ajuda demais, me mantém motivado, me mantém estimulado para produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Aproveita que está gostando do vídeo, está gostando do canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque assim
você vai ser notificado sempre que eu colocar vídeo novo. Sempre que eu colocar matéria nova, você vai ser avisado e poderá correr para adquirir cada vez mais conhecimento. Então, dado o recado, muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. Agora, o ato jurídico em sentido estrito. São atos que derivam do comportamento humano que proporciona efeitos jurídicos, fundamentalmente previstos em lei. Só que nesse caso, independe da manifestação da vontade. Mesmo que a pessoa não queira, ela é obrigada por lei. Então, um exemplo, o reconhecimento do filho. O reconhecimento do filho gera consequências previstas em lei, independente da vontade das partes. O pai é obrigado a pagar pensão alimentícia, por exemplo, porque está previsto em lei, mesmo que ele não queira. Então, independente da vontade, o ato jurídico em sentido estrito proporciona efeitos jurídicos a essas pessoas. Então, nesse caso, é uma fonte imediata reconhecer o filho, porque essa foi a fonte que gerou a obrigação, mas foi derivada da lei, que é a fonte imediata da obrigação, porque foi ela que determinou que, no caso do reconhecimento do filho, haja a necessidade do pagamento de pensão alimentícia. Então, sempre a lei vai ser a fonte imediata e todas as demais serão as fontes mediatas. E, por fim, falaremos agora do ato ilícito. Ato ilícito são os atos praticados em desacordo com a ordem jurídica. Esses atos violam o direito de outra pessoa e causam danos a essa pessoa. Então, o ato ilícito gera o dever de indenizar e os efeitos jurídicos são impostos pela lei. Então, por exemplo, a batida de carro. Vamos supor que eu saio de casa com meu carro e, de uma forma desatenta, negligente, não importa, eu bato em outro carro. Esse ato meu foi em desacordo com a ordem jurídica. Eu não posso bater em outro carro. Eu estou errado nesse ponto. Eu causo danos a terceiros. Então, isso é um ato ilícito. Então, no caso de bater em outro veículo, de violar o patrimônio de outra pessoa, eu estou praticando um ato ilícito. Eu devo indenizar essa pessoa. Eu devo pagar pelos danos que essa pessoa sofreu, pelos danos materiais que essa pessoa sofreu. Então, eu preciso ali pagar pelo conserto do carro dessa outra pessoa. Então, a batida de carro é um ato ilícito, porque está em desacordo com a ordem jurídica, viola o direito de outra pessoa e causa danos a essa pessoa. Então, eu preciso, quando eu cometo um ato ilícito, indenizar. E isso independe da minha vontade. É tudo imposto pela lei. Então, a lei me impõe pagar, indenizar os danos sofridos por esse terceiro que eu provoquei a batida de carro. E assim chegamos ao fim das fontes das obrigações. E com isso concluímos mais um vídeo aqui no canal. Falamos nesse episódio sobre as fontes da obrigação. No próximo episódio falaremos sobre a obrigação de dar. Te aguardo lá. Forte abraço!